Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a ovelha desgarrada. Esta parábola está em Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 7. Há um contexto que antecede a parábola, que motivou Jesus a apresentar a parábola, que está em Lucas 15, versículos 1 e 2. Vamos ver o contexto. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, os publicanos eram cobradores de impostos. Cobravam impostos dos judeus e os entregava aos romanos, dominadores. E por essa razão eles eram detestados. Cobrar impostos, ainda que seja para a mesma nação, é uma coisa que a população não gosta, naturalmente. E ainda entregar para o inimigo, aí a situação fica mais difícil. Então, os publicanos que faziam esse trabalho eram detestados. Havia alguns desses publicanos que ficavam riquíssimos, desviando recursos da cobrança dos impostos para eles. Os romanos faziam vista grossa porque sabiam dos perigos a que eles enfrentavam para cobrar os impostos. E assim, muitos deles ficavam muito ricos. Outros, porém, não era o caso, eram pessoas corretas, cumpriam o seu dever e pronto. Mas eram também detestados. Onde quer que eles fossem, eram rejeitados. Ninguém convivia com eles. Ninguém tomava refeição com eles. Naturalmente, também com os pecadores conhecidos. Aqueles pecadores conhecidos da sociedade, como as meretrizes, por exemplo, entre tantos outros pecadores. Estes todos iam até Jesus, porque sabia que ele não os rejeitaria. Falava com eles, os orientava, os abençoava. Já diferente dos religiosos do templo de Jerusalém, das sinagogas, como é o caso dos fariseus e os escribas. Eles eram rigoristas, dizendo que aquelas pessoas não deviam receber a presença de um filho de Deus, um seguidor da lei, da Torá. E eles eram, então, cruéis nesta parte, mas se consideravam quites com a lei de Deus e se imaginavam superiores a toda a gente. Então Jesus apresenta para eles, para os fariseus e os escribas, que estavam ali murmurando, não é? Dizendo que Jesus comia com pecadores. Ele apresenta a parábola, olha só. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí ele conclui: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então ele está falando aos fariseus e aos escribas, dizendo que eles, como a maioria da população, preocupados com os aspectos materiais da sua riqueza, as suas ovelhas, e tendo 100 ovelhas, uma se desgarrando, eles vão atrás
para não perder o seu lucro, que era o seu patrimônio, a sua ovelha, não é? O seu rebanho. Então ele está chamando a atenção dos escribas e dos fariseus, que isso é natural para eles, das coisas materiais. Mas Jesus mostra que a mesma preocupação que eles tinham com as coisas materiais, citando ali 100 ovelhas, uma que se desgarra, etc. Jesus e o mundo espiritual superior, ele não usa essas palavras naturalmente, se preocupavam com as pessoas humanas do ponto de vista espiritual. Então, aqueles que procuram a vida espiritual, aqueles que já aceitam, ali ele está se referindo aos publicanos e pecadores que vinham para ouvir Jesus. Eram as ovelhas do ponto de vista espiritual. Então, entre as ovelhas que procuravam Jesus, estavam aquelas que eram ovelhas desgarradas da prática do bem, desgarradas do cumprimento das leis de Deus. Então Jesus, que era o responsável pelo rebanho de pessoas no processo de espiritualização ali de Israel, quando um deles que estava pronto para participar do rebanho e ainda praticava pecados, ele, como um bom pastor, ia atrás daquelas pessoas que, sendo aptas a fazer parte do rebanho, ainda praticavam o pecado. Então Jesus ia atrás deles, referindo-se aos publicanos e aos pecadores, reclamados ali pelos fariseus e pelos escribas. Então ele conclui tudo do ponto de vista da conquista espiritual. Ele diz ali: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é arrepender-se? É mudar de ideia, mudar de comportamento, mudar de diretriz de vida. Eu segui esta vida mais material, agora eu vou para a vida espiritual, isto é da minha parte, eu quero isto para mim. Então, quando a pessoa assume esta posição verdadeiramente, não de palavra, então há alegria naqueles que são responsáveis pelo seu progresso espiritual. É como se tivesse uma lagarta dentro do casulo e ela sai do casulo para alçar voo. Há uma alegria de perceber que aquela pessoa, que era antes apenas um casulo, uma lagarta dentro do casulo, agora já alça voo para as conquistas espirituais, que é o objetivo da evolução, objetivo do Evangelho, objetivo das leis de Deus, segundo Moisés e profetas. Então, muitos deles ainda demoravam para sair do casulo, continuavam na vida material, com as questões do egoísmo, com as questões da animalidade que os caracterizava e ainda hoje caracteriza. Então, Jesus deu esta figura do bom pastor e que não abandona aqueles que, propensos a sair do casulo, digamos assim, já estão não gostando mais da vida exclusivamente material, na busca de riquezas, etc., etc., já não gosta mais daquilo. Então o Evangelho vai e ser apresentado a eles, e eles então se arrependem definitivamente e voltam-se para a vida espiritual, da renúncia aos apegos da vida material, para prosseguir na sua evolução. Nós estamos na Terra com o predomínio ainda da matéria sobre o espírito. Aqueles que transpõem esta barreira, onde já não é mais o predomínio da matéria, é o predomínio do espírito, a pessoa passa a fazer alguma caridade,
passa a ter benevolência para com o próximo, ser em algum grau indulgente, esta pessoa já despertou, já então perdoa algumas ofensas que ele já é capaz de perdoar. Esta pessoa já despertou para a vida espiritual, ela transpôs a barreira, aquela barreira do egoísmo, do orgulho, que impede de praticar o bem, de não ser intolerante, indiferente para com o próximo. Quando isto acontece com uma pessoa, ela não volta mais, porque não regride na evolução. A pessoa pode estacionar na evolução, mas não regride. Então, como diz ali, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ele mudou o seu rumo de vida. Os seus mentores, seus anjos de guarda, o seu anjo de guarda, que são anjos de guarda, são espíritos angelicais que já transpuseram a etapa evolutiva de humanização, já estão além da humanidade, já adquiriram avanço espiritual, intelectual, para ser considerado noutra categoria evolutiva dos anjos. Estes adotam os que são ainda em processo de humanização para orientá-los. E quando eles conseguem transpor essa barreira, não há mais volta, eles ficam felizes pelo seu pupilo, pela sua ovelha, digamos assim. Jesus é o pastor de toda a humanidade, mas cada pessoa de nós tem o seu anjo de guarda, seus espíritos protetores, que acompanham as suas experiências, torcendo para que eles parem de praticar exclusivamente o mal e transponham a barreira para iniciar a carreira da prática da caridade, da tolerância, da benevolência, da renúncia aos bens materiais, em favor do próximo e assim por diante. É uma fase, é um processo extremamente precioso. Por isso que Jesus dá esta ênfase aqui. Que homem dentre vós, comparando a parte material com a parte espiritual, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não vai atrás para socorrer, para poder salvá-la. Olha só a importância que cada pessoa no processo evolutivo tem para os seus orientadores, seus protetores, seu anjo da guarda, seus familiares no mundo espiritual, torcendo por cada um de nós. É uma mensagem que Jesus dá de grande esperança, para que venhamos a nos empenhar para plantar os pés firmes do outro lado da barreira, arrependendo-nos da fase de pecadores, adentrando a fase agora das ovelhas que seguem o seu pastor. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com este mesmo ensinamento, com a segunda parábola que Jesus adiciona a estes mesmos fariseus e escribas, abordando o tema sobre um outro ângulo, mas com o mesmo conteúdo. Chama-se A Dracma Perdida, que está em Lucas 15, 8 a 10. É a sequência aqui. Esta parábola é de 3 a 7, a parábola que veremos no vídeo seguinte, a dracma perdida, é de 8 a 10. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.